a vida de um milionário e o encontro com um mendigo negro. Era uma manhã ensolarada em São Paulo e a cidade pulsava com vida. Entre o barulho dos carros e a conversa apressada das pessoas, Hermínia, uma costureira de 78 anos, caminhava apressada. O sol iluminava seu cabelo grisalho, desenhando um contorno suave no rosto marcado pelas rugas de tantas histórias. Mas o que poucos sabiam era que Hermínia esteve à beira de um colapso completo em um passado recente, marcado por traições e escolhas dolorosas. Seu marido Lauro, um homem que ela amou intensamente, havia se enredado em um escândalo. Traiu-a com sua melhor amiga, Belmira, e até mesmo com seu próprio irmão, Teodoro. Diante daquela dor devastadora, decidiu que precisava mudar. Precisava de um recomeço. Com coragem, deixou sua cidade natal e desembarcou em São Paulo. A metrópole a recebeu com seu caos encantador e indiferente. Com suas mãos ágeis e sua mente criativa, Hermínia transformou seu talento em um próspero negócio de costura. As máquinas de costura e os tecidos do ateliê tornaram-se sua nova família. Entre uma peça e outra, conheceu Carlos, um professor universitário de olhar profundo e sorriso acolhedor. Ele lhe trouxe esperança como um sol nascente após uma longa noite. Porém, a vida gosta de ironias. O amor de Hermínia foi abruptamente desafiado com o diagnóstico de Alzheimer de Carlos. O homem inteligente e brincalhão até então começou a desaparecer, tomando formas confusas em seus próprios pensamentos. Hermínia se tornou cuidadora e, enquanto lutava para mantê-lo conectado à realidade, as memórias de seu passado voltaram em ondas, arrastando-a para velhas tristezas que ela acreditava ter superado. A morte de Carlos a deixou ainda mais vulnerável. Enquanto via aquele que amara partir, encontrou-se mergulhada em dúvidas e tristezas, questionando cada escolha que a levara até ali. Em meio ao luto, começou a reviver memórias que traziam à tona segredos obscuros, revelando verdades sobre seu passado que nunca imaginara serem tão relevantes agora. Uma conexão inesperada se formou entre sua dor e um mendigo negro que ela avistou em uma de suas caminhadas pela cidade. Ele estava sentado em uma calçada, com uma expressão de serenidade. Em meio ao caos urbano, o homem parecia ter um mundo próprio, escondido sob camadas de roupas desgastadas. Hermínia hesitou, mas algo a puxava. Não era só curiosidade, era um chamado. Aqueles olhos brilhavam com uma sabedoria que parecia iluminar suas incertezas. Por que ele está aqui? Pensava, enquanto sentia um nó na garganta. Naquele momento, ela percebeu que, apesar de sua luta, ainda havia uma verdade a ser descoberta. Algo conectava sua vida à daquele homem. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Hermínia hesitou diante do mendigo. Aquela conexão inexplicável a puxava mais e mais.
Mas antes que pudesse dar um passo, algo inesperado aconteceu. A tal Maria da Manhã foi interrompida por gritos. Um grupo de homens, vestidos de preto, surgira do nada, cercando o mendigo na calçada. A tensão no ar era palpável. O que está acontecendo? Pensou Hermínia, seu coração disparando. Os homens começaram a puxar as roupas do mendigo, revelando uma tatuagem em seu braço. Um símbolo estranhamente familiar. Com a incredulidade crescendo, Hermínia piscou. A imagem parecia vagamente conhecida e aterrorizante. O mendigo, antes sereno, agora olhava com medo, seus olhos demonstrando um sofrimento profundo. Ele a encarou por um segundo e algo dentro dela gritou para que ela não olhasse para o lado, que não se afastasse. Como se aquele olhar contivesse um segredo inegável. É ele! É o fugido! Um dos homens gritou, apontando com raiva. As palavras cortaram o ar. Hermínia sentiu um frio na espinha. Fugido? O que isso significava? Antes que pudesse processar a cena, o mendigo se levantou de forma súbita, seu corpo magro e frágil ganhando vida num impulso surpreendente. Ele correu esbaforido entre os carros enquanto o grupo de homens o seguia como uma matilha atrás de sua presa. Hermínia, em choque, saltou na direção da confusão. Uma força interior a puxando para a ação. «Espere!» gritou, mas sua voz mal se fazia ouvir no tumulto. A cidade parecia em câmera lenta, cada som se intensificando. Os motores dos carros, os gritos dos homens e o coração de Hermínia batendo forte, quase gritando sua própria história. A memória dela a envolveu como um manto escuro. Ali, no meio da corrida, ela se lembrou de algo que seu marido, Lauro, mencionara uma vez sobre um escândalo que tinha viajado pelas redes sociais. Um fugitivo de um crime que abalara a cidade alguns anos antes. A tatuagem do mendigo, agora na sua mente, parecia uma chave. Como isso poderia estar ligado? Assim que Hermínia estava prestes a se perder nos próprios pensamentos, sentiu uma mão no seu braço. Um dos homens que a perseguição, com uma expressão de raiva quase animal, a puxou para o lado. «Sai da frente, senhora!» gritou, como se sua presença fosse um obstáculo a ser removido. No meio de tudo, algo estalou. Um outro homem, que não parecia parte do grupo, surgiu do fundo, com um olhar decidido e um celular em mãos. Ele filmava tudo. Isso vai dar uma baita reportagem. Ele riu, como se estivesse numa cena de filme. Seu sorriso desproporcional em meio ao caos. A ideia de que a dor daquela situação poderia ser transformada em espetáculo fez o estômago de Hermínia se revirar. O mendigo foi encurralado. Hermínia estava a poucos passos dele e, no impulso, algo mudou. Ela se lançou na frente do mendigo, enfrentando os homens com uma coragem que ela pensava já ter se esgotado. «Não! Ele não fez nada!» gritou, sem saber o que estava realmente defendendo, mas sentindo que era o certo a se fazer. Os olhares dos homens mudaram. A raiva se misturou com confusão, enquanto o mendigo a encarava com gratidão e surpresa. Foi nesse instante que a verdade veio à tona. O mendigo revelou seu nome de maneira mansa. «Eu sou Miguel, e você precisa saber quem eu realmente sou». Os olhos dele cintilaram com intensidade. A declaração cortou o ar e o mundo ao redor pareceu parar. Por que aquelas palavras soaram como um eco distante de uma vida que ela não conhecia? Que verdade ele carregava? O silêncio formou uma barreira entre todos.
enquanto Hermínia se perguntava se tudo o que havia acreditado até ali não passava de uma ilusão. Seu passado, seu amor, a dor, tudo parecia se entrelaçar em um novo mistério que agora tinha que desvendar. E ao olhar para Miguel, percebeu que essa busca talvez fosse a última chance de realmente se encontrar. A declaração cortou o ar e o mundo ao redor pareceu parar. Hermínia o encarou, a respiração pesada, espantada com as palavras de Miguel. "Quem é você?" ela sussurrou, sem saber o que esperar. A tensão no ar aumentou, e os homens de preto estavam tão perto, seus rostos confusos à medida que olhavam para a cena. Miguel soltou um riso nervoso, mas a sombra em seus olhos contava uma história diferente. "Não é só um mendigo, Hermínia. Eu sou o irmão secreto de Lauro." As palavras despencaram como uma bomba, cada sílaba reverberando no coração de Hermínia. O quê? O mundo dela, que já balançava com as dores do passado, agora desmoronava. Os gritos e a confusão ao redor se tornaram um eco distante. Hermínia sentiu um frio na espinha. Imagens de Lauro começaram a emergir. Sorrisos, promessas, traições. "Você está mentindo. Isso não pode ser verdade." A negação brotou dela como uma defesa. Miguel fez um gesto, quase tímido, enquanto os homens hesitavam, confusos. "Eu sei que é difícil, mas eu vim para encontrar você, para te contar a verdade sobre o que aconteceu." Ele a olhou nos olhos, um apelo silencioso. O rosto dele estava marcado pela vida dura nas ruas, mas também havia um peso nas suas feições, uma história que estava esperando para sair. "O Lauro não era o homem que você pensava. Ele estava envolvido em coisas que você nem imagina." A movimentação dos homens ao redor começou a se acelerar. A pressa deles crescia. Hermínia, um impulso a levando a querer entender. "Poça, ele foi o responsável por um crime que abalou a cidade e que resultou na minha queda." Desconcertada, Hermínia balançou a cabeça. Como você sabe disso?" "Porque eu era o cúmplice, o que sempre precisei me esconder. E agora eles me encontraram novamente. Por isso estou aqui." Com isso, seu olhar se voltou para os homens, que agora avançavam descontroladamente. O nó que prendia o estômago de Hermínia se apertou ainda mais. "Eu não posso deixar que levem você!" gritou. Ela se posicionou entre Miguel e os homens, a coragem crescente em meio ao medo. Miguel sorriu, grato, mas uma bola no estômago de Hermínia a fazia hesitar. "Mas, se você for preso, como eu saberei a verdade?" De repente, uma explosão de luz cortou a cena. Um carro de polícia apareceu, sirenes ligadas, invadindo o espaço como uma tempestade. Os homens em preto pararam, virando-se em horror. "Saia do caminho!" gritou um dos policiais, enquanto outros se preparavam para abordar a situação. Na confusão, Miguel agarrou a mão de Hermínia e eles trocaram olhares. Era um momento de entendimento, mas também de incerteza. "Eu realmente sou seu irmão. E há uma história que você precisa ouvir. Mas precisamos ir!" A adrenalina a tomou. O mundo estava em um mar de caos, mas a força dentro dela a empurrava a agir. E quando a polícia começou a cercar, Hermínia não conseguia decidir. Fugir com Miguel, que logo mais poderia revelar sua vida como a conhecia, ou ficar e encarar a verdade assustadora sobre o marido que ela amou. As sirenes gritavam e a tensão no ar era palpável. A vida dela estava em uma encruzilhada. Miguel puxou-a com urgência e a escolha se tornou inadiável.
desviar o olhar do caos ou mergulhar na tempestade. Antes que pudesse tomar a decisão final, a cena foi cortada abruptamente, quando um grito projetou-se no ar, e a lembrança de Lauro ecoou na mente de Hermínia. Às vezes as verdades que mais ferem são as que moldam quem realmente somos. A cena estava caótica. Hermínia e Miguel se encaravam, palpitações no peito. O barulho da sirene se misturava com os gritos dos homens de preto. A polícia estava chegando, mas a pressão dentro dela era maior do que todo o tumulto. Nós precisamos correr! Miguel puxou sua mão. E havia um desespero nos olhos dele que fazia o estômago dela revirar. Mas naquele instante, antes que ela pudesse se mover, um dos homens de preto, mais ameaçador que os outros, deu um passo à frente, gritando como se estivesse em uma batalha. Ele não é quem você pensa, senhora. Ele é um assassino. A acusação soou como um trovão. Hermínia travou. O peso da declaração despencou sobre ela e sua cabeça girou. Miguel, diante de um ataque tão feroz, ficou paralisado. Os olhos dele se alargaram em horror. Não, não sou! Você está mentindo! Ele virou-se para Hermínia, buscando um sinal de apoio. Alguma coisa dentro dela dizia que ele estava falando a verdade, mas o susto a fez hesitar. Assassino? A palavra ecoou na mente de Hermínia. Tantas verdades foram jogadas sobre ela de uma vez. O passado de Lauro, suas traições e agora isso. As peças do quebra-cabeça estavam dançando fora de controle. Não havia como resolver aquilo em um momento. Os homens de preto começaram a cercá-los, e Hermínia notou que a multidão ao redor já olhava com murmúrios de escândalo. O medo se espalhou como uma mancha de tinta. Esse é o homem que matou meu irmão! Gritou um dos homens, a voz tremendo de emoção e raiva. Ele precisa pagar pelo que fez. Hermínia olhou para Miguel, seu coração batendo mais forte. Meu Deus, Miguel, é verdade? O que você fez? Os olhos dele mostravam uma mistura de desespero e verdade. Eu não matei ninguém. Eu não sou esse homem. Eu estava apenas levando uma vida que não escolhi. Mas enquanto ele falava, uma mulher na multidão deu um passo à frente. Seu rosto conhecido, sua presença ameaçadora. Era Belmira. A presença dela trouxe um frio que cobriu a cena. Você deveria ter ficado longe, Miguel. Agora, você quer se esconder atrás dela? A raiva tremia na voz dela. Os olhares dos homens de preto mudaram instantaneamente, como se o destino tivesse sido selado. Belmira? O que você está fazendo aqui? Hermínia perguntou, seu tom confuso, mas a resposta da mulher foi rápida e cortante. Eu estou aqui para acabar com isso. A verdade precisa ser revelada. Ela puxou uma câmera de vídeo do bolso, seu olhar feroz. Esse homem é o culpado por tudo. Ele e Lauro tramaram algo impensável juntos. A revelação caiu como um raio em um céu limpo. O queixo de Hermínia despencou. Tramaram? Com Lauro? Mas isso não faz sentido! Lauro é... Ele era meu marido! As palavras saíram como um sussurro, mas dentro dela um turbilhão de sentimentos estava à espreita. Ele era seu marido, sim, mas também era meu amante. E Miguel, ele é a única ligação que temos com esse crime. Eles enganaram você e tanta gente, e agora todos vão conhecer a verdade. Belmira olhou para a câmera e a tensão na multidão aumentava. Miguel estava em choque. Você tá louca! Ele gritou. Mas a raiva na voz dele parecia faca diante da fúria crescente ali.
Hermínia se sentia perdida entre dois mundos e sua escolha parecia cada vez mais impossível. A multidão estava se aglomerando, a curiosidade transformando-se em um julgamento coletivo. As pessoas puxavam seus celulares, gravando tudo, alimentando o espetáculo naquelas calçadas. Naquele caldeirão de emoções, um grito atravessou o ar. Se ele for o assassino, por que não o prendem agora? A gritaria aumentou e Hermínia sentiu a pressão ao seu redor, sufocante. Ela virou-se para Miguel. Me diga agora a verdade. O que realmente aconteceu? A urgência nas palavras dela fez com que ele hesitasse. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas, um desespero que se fundia com a dor que ele carregava. O que mais ele estava escondendo? Então, antes que pudesse responder, a cena explodiu em barulho. A polícia entrou com tudo, lançando-se sobre os homens de preto. E a multidão gritou. Ao redor, a confusão crescendo em um crescendo sem controle. A tensão chegava a um ponto de ruptura. Um momento em que tudo poderia mudar. E em meio a tudo isso, Hermínia percebeu que as respostas que ela buscava estavam prestes a serem levadas embora na carne e no sangue da telecena. O que Miguel realmente era? E o que Belmira sabia que poderia transformar completamente sua vida? O desespero apertava seu coração. E cada nova palavra parecia carregada de perigos inimagináveis. O que aconteceria se a verdade finalmente a atingisse? A cena estava caótica. Hermínia e Miguel se encaravam, palpitações no peito. O barulho da sirene se misturava com os gritos dos homens de preto. A polícia estava chegando, mas a pressão dentro dela era maior do que todo o tumulto. Nós precisamos correr. Miguel puxou sua mão. E havia um desespero nos olhos dele que fazia o estômago dela revirar. Mas naquele instante, antes que ela pudesse se mover, um dos homens de preto, mais ameaçador que os outros, deu um passo à frente, gritando como se estivesse em uma batalha. Ele não é quem você pensa, senhora. Ele é o assassino. A acusação soou como um trovão. Hermínia travou. O peso da declaração despencou sobre ela e sua cabeça girou. Miguel, diante de um ataque tão feroz, ficou paralisado. Os olhos dele se alargaram em horror. Não, não sou! Você está mentindo! Ele virou-se para Hermínia, buscando um sinal de apoio. Alguma coisa dentro dela dizia que ele estava falando a verdade, mas o susto a fez hesitar. Assassino? A palavra ecoou na mente de Hermínia. Tantas verdades foram jogadas sobre ela de uma vez. O passado de Lauro, suas traições e agora isso! As peças do quebra-cabeça estavam dançando fora de controle. Não havia como resolver aquilo em um momento. Os homens de preto começaram a cercá-los e Hermínia notou que a multidão ao redor já olhava com murmúrios de escândalo. O medo se espalhou como uma mancha de tinta. Esse é o homem que matou meu irmão! Gritou um dos homens, a voz tremendo de emoção e raiva. Ele precisa pagar pelo que fez! Hermínia olhou para Miguel, seu coração batendo mais forte. Meu Deus, Miguel! É verdade? O que você fez? Os olhos dele mostravam uma mistura de desespero e verdade. Eu não matei ninguém. Eu não sou esse homem. Eu estava apenas levando uma vida que não escolhi. Mas enquanto ele falava, uma mulher na multidão deu um passo à frente. Seu rosto conhecido, sua presença ameaçadora. Era Belmira. A presença dela trouxe um frio que cobriu a cena. Você deveria ter ficado longe, Miguel. Agora! Você quer se esconder atrás dela? Tremia na voz dela. Os olhares dos homens de preto mudaram instantaneamente, como se o destino
tivesse sido selado. Belmira, o que você está fazendo aqui? Hermínia perguntou. Confuso, mas a resposta da mulher foi rápida e cortante. Eu estou aqui para acabar com isso. A verdade precisa ser revelada. Ela puxou uma câmera de vídeo do bolso, seu olhar feroz. Esse homem é o culpado por tudo. Ele e Lauro tramaram algo impensável juntos. A revelação caiu como um raio em um céu limpo. O queixo de Hermínia despencou. Tramaram? Com Lauro? Mas isso não faz sentido. Lauro ele era, meu marido. As palavras saíram como um sussurro, mas dentro dela, um turbilhão de sentimentos estava à espreita. Ele era seu marido, sim, mas também era meu amante. E Miguel? Ele é a única ligação que temos com esse crime. Eles enganaram você e tanta gente! E agora todos vão conhecer a verdade. Belmira olhou para a câmera e a tensão na multidão aumentava. Miguel estava em choque. Você está louca! Ele gritou, mas a raiva na voz dele parecia fraca diante da fúria crescente ali. Hermínia se sentia perdida entre dois mundos e sua escolha parecia cada vez mais impossível. A multidão estava se aglomerando, a curiosidade transformando-se em um julgamento coletivo. As pessoas puxavam seus celulares, gravando tudo, alimentando o espetáculo naquelas calçadas. Naquele caldeirão de emoções, um grito atravessou o ar. Se ele for um assassino, por que não o prendem agora? A gritaria aumentou e Hermínia sentiu a pressão ao seu redor, sufocante. Ela virou-se para Miguel. Me diga, agora! Verdade, o que realmente aconteceu? A urgência nas palavras dela fez com que ele hesitasse. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas, um desespero que se fundia com a dor que ele carregava. O que mais ele estava escondendo? Então, antes que pudesse responder, a cena explodiu em barulho. A polícia entrou com tudo, lançando-se sobre os homens de preto, e a multidão gritou ao redor, a confusão crescendo em um crescendo sem controle. A tensão chegava a um ponto de ruptura. Um momento em que tudo poderia mudar. E em meio a tudo isso, Hermínia percebeu que as respostas que ela buscava estavam prestes a serem levadas embora na carne e no sangue daquela cena. O que Miguel realmente era? E o que Belmira sabia que poderia transformar completamente sua vida? O desespero apertava seu coração e cada nova palavra parecia carregada de perigos inimagináveis. De repente, uma voz familiar emergiu do caos. Esperem! Era Lauro, em pé na calçada, pálido e tremendo. Todos se silenciaram imediatamente. A aparição dele era uma bomba. Eu posso explicar tudo! Esperem! A voz de Lauro ressoou entre os murmúrios, cortando a tensão como uma faca afiada. Todos pararam. O tempo pareceu congelar. Hermínia não conseguia acreditar no que via. Seu coração disparou, como se um pesadelo tivesse tomado forma diante dela. Lauro estava lá, pálido, com olheiras profundas, como quem não dorme há dias. Ele parecia uma sombra do homem que ela amou. Eu posso explicar tudo, ele disse, sua voz trêmula, mas carregada de urgência. Os homens de preto hesitaram, e a multidão ficou em silêncio, esperando pela revelação. Como você pôde? Hermínia finalmente falou, rompendo o silêncio. Depois de tudo o que aconteceu, por que agora? O que você está fazendo aqui? As palavras saíram com uma mistura de raiva e dor, um eco de tantas mentiras. É complicado, Lauro respondeu, deslocando-se entre os olhares confusos. Miguel, ele
Ele não é o que parece. Eu sei que parece ser um assassino, mas precisa saber a verdade. Ele se virou para Miguel, os olhos implorando. Você não pode deixar que eles o levem. Você não é culpado. A multidão começou a murmurar. O que ele quer dizer com isso? Ele é realmente o irmão de Lauro? As perguntas voavam como flechas, mirando diretamente nos corações das pessoas. A tensão crescia. Miguel estava inquieto, com os ombros erguidos, pronto para correr. Quem é você, Lauro? Que verdade é essa que você escondeu? Hermínia estava prestes a desmoronar. Cada palavra dele era um golpe. Me diga a verdade agora! Eu não sou o vilão aqui, Hermínia. Eu fui obrigado a fazer coisas que não posso justificar. Lauro se virou para Miguel. Eu juntei suas forças com as minhas, mas nunca imaginei que isso se tornaria tão sombrio. Miguel olhou para Lauro, confuso e furioso. Obrigações? Você me puxou para esse jogo desprezível. O que você fez foi a causa de tudo isso! Os músculos dele se tensionaram, como se estivesse pronto para atacar a qualquer momento. Mas antes que Lauro pudesse responder, uma mulher avançou da multidão. Era Belmira, com o rosto endurecido. Você não pode sair impune, Lauro. A verdade vai vir à tona. Não importa o que você faça. Sua voz ecoou, trazendo à tona o passado sombrio que envolvia Lauro. Hermínia sentiu a garganta apertar. O que você sabe, Belmira? Ela questionou, cada palavra carregada de desespero. O que está acontecendo aqui? A mulher puxou outro celular, suas mãos trêmulas, revelando um vídeo. Este vídeo, ele mostra algo que você precisa ver, Hermínia. Aos poucos, um clamor de curiosidade surgiu. Na multidão, vozes ansiosas murmurando sobre o que poderia estar prestes a ser revelado. Não! Lauro gritou, mas era tarde demais. Ele havia se colocado no centro da confusão. O vídeo começou a rodar e a imagem revelava uma cena de um crime. Um crime que envolvia uma emboscada. E ali, entre os rostos, estava Lauro, rindo, enquanto um grupo cercava Miguel. Em uma situação clara de armadilha. Um silêncio sepulcral tomou conta de todos. Vem! A verdade que tenta esconder! Belmira exclamou, suas palavras cortantes. Lauro estava lá, diretamente envolvido. Ele te traiu de maneiras que você nunca imaginou. O ar parecia pesado. Cada respiração era um desafio. Hermínia estava horrorizada. Lauro, você! Isso é verdade? As lágrimas escorriam pelo seu rosto. As imagens do vídeo eram nítidas, implacáveis. Miguel estava preso no jogo de Lauro. Ele não era o vilão. Lauro, agora encurralado, não podia mais fugir. Tinha que fazer isso, Hermínia, para proteger nós dois. Mas seu olhar falhava, como se a própria mentira o estivesse esmagando. Hermínia se sentiu como se o chão sob os pés estivesse se abrindo. Ela não podia acreditar. O amor que sentia se dissipava em freadas de dor e confusão. Você destruiu tudo e agora quer me dizer que estava me protegendo? Você me traiu! Mas antes que alguém pudesse responder, a cena tornou-se um caos. Os homens de preto começaram a agir. A confusão se intensificou. Lauro olhou ao redor com um olhar desespero, como um animal encurralado. Felizes em ver a armadilha que criei, agora todos estão em perigo. E antes que ela pudesse processar, uma explosão de luz ofuscou tudo ao redor e o chão tremeu sob seus pés. A polícia havia perdido o controle e o tumulto se transformou em pânico. Hermínia viu Miguel tropeçar, Lauro tentando escapar e Belmira ao seu lado, rindo como se o caos fosse um espetáculo.
Você vai ver onde isso vai dar, Hermínia. Sua vida nunca mais será a mesma! Ela gritou, enquanto a confusão crescia. O que estava acontecendo? Por que ninguém estava falando sobre isso? O vídeo, o crime, as traições. Tudo havia mudado em um instante. Uma verdade se alternava entre vulnerabilidade e traição. E no meio da explosão, Hermínia percebeu que uma nova tormenta estava à sua porta. E cada decisão poderia mudar o rumo de sua vida para sempre. Ela respirou fundo, sem saber qual caminho deveria seguir. A cena estava caótica. Hermínia olhou para Lauro. A confusão e a dor se misturando em seu coração. De repente, uma explosão de luz cortou a noite, seguida por um estrondo ensurdecedor. Algo havia detonado próximo a eles. O chão tremeu e a multidão entrou em pânico, correndo em todas as direções. Tudo ao redor se tornou um turbilhão. Gritos, correria. As sirenes da polícia se misturavam ao caos. Hermínia, temos que sair daqui! Miguel gritou, puxando-a pelo braço, mas o olhar dela estava fixo em Lauro, que agora tentava se aproximar, seus olhos dilatados pela ansiedade. Eu posso explicar! Estamos em perigo! E enquanto Lauro falava, uma sombra se projetou atrás dele. Hermínia não teve tempo de processar a cena. O homem de preto, que parecia o líder do grupo que cercava Miguel, avançou como um golpe de vento. Você já é tarde demais, Lauro! Ninguém vai acreditar em você agora! Sua voz rosnou, ecoando com uma ameaça. Nesse instante, Hermínia sentiu algo súbito em seu peito. Um aperto, um pressentimento. Olhando para Lauro, a verdade começou a emergir em fragmentos. Você sabia disso, não sabia? Ela perguntou, o medo transparecendo em sua voz. Você sempre soube que Miguel era... que ele estava envolvido naquilo. As palavras pareciam ecoar em sua mente. Uma pressão crescente. Lauro balançou a cabeça, desesperado. Não é isso! Eu só queria proteger você! Mas antes que pudesse terminar, a cena mudou drasticamente. Um grito cortou o ar. Uma mulher apareceu do nada, face coberta por uma capuz escura. Ela se moveu rapidamente, como um relâmpago, e com um movimento fluido, disparou uma flecha em direção ao grupo. O projétil cravou-se no chão, entre Lauro e Miguel, criando um clarão que iluminou os rostos aterrorizados da multidão. Hermínia estendeu a mão. Quem é você? O que está acontecendo? Sua voz tremia, mas a figura se revelou. Era Belmira, seus olhos brilhando, com uma intensidade que parecia imprevisível. A verdade precisa ser revelada. Não confiem em Lauro. Ela gritou, a voz potente cortando o pânico. Lauro ficou em silêncio. O rosto dele estava pálido, e a tensão o cercava como uma tempestade. Belmira, você está louca! Você não entende! Entendo mais do que você imagina! Ela retrucou, ao mesmo tempo que um sorriso torto se formava em seus lábios. Você só veio aqui para proteger seu próprio rabo, não é? Sempre manipulando todos. Mas agora a verdadeira atormentadora chegou. A multidão murmurava em desespero. Os celulares piscavam, capturando a cena frenética. E de repente a verdade brotou como um veneno. Belmira apontou para Lauro. Você o traiu, não foi? Você esteve por... Isto tudo. Hermínia sentiu o mundo ao redor dela girar. O que você está dizendo? Ela perguntou, sua voz se desfazendo em incredulidade. Como você pode dizer isso?
O nó em seu estômago se apertou ainda mais, enquanto os rostos nas multidões mudavam de curiosidade para julgamento. Porque eu era a única que via suas manipulações. Belmira gritou, chamando a atenção. O olhar dela se voltou para Lauro, que a luneta invisível que cercava a verdade estava prestes a se romper. O que você não sabe, Hermínia, é que Lauro, ele não apenas traiu você, mas também esteve por trás da morte do meu irmão. A revelação caiu como um vendaval. Todas as certezas de Hermínia começaram a desmoronar. Isso não pode ser verdade, ela gritou. As emoções misturadas em um turbilhão. A trajetória da história dela tomava um rumo inesperado, como uma onda de choque. Enquanto todos estavam atordoados, Hermínia sentiu a pulseira de seu pulso apertar, quase como se fosse uma conexão com algo maior. Miguel estava ali, paralisado, olhando para Lauro, o peso da traição entre eles como uma lâmina afiada. Você me traiu de todas as maneiras possíveis. A raiva dele fervia e a compaixão desaparecia. E agora, Lauro? A voz de Belmira cortou o ar. Era a hora da verdade. Você vai se esconder atrás de mentiras ou finalmente vai encarar o que fez? No espaço carregado de tensão, Hermínia estava dividida. Entre um amor que parecia ruir e uma verdade que estava prestes a ser revelada. Afinal, que fim tinham todas aquelas histórias? Que destino aguardava o coração dela, despedaçado sob o peso da traição? O que havia se tornado a sua vida, agora inundada por segredos e sombras? O tempo parou. E no meio do ar atribulado, a única coisa que restava era a pergunta irreversível. Quem realmente era Lauro? E como tudo isso afetaria o futuro que ela julgava saber? Hermínia sentia que o chão estava se desfazendo sob seus pés. As palavras de Belmira pairavam no ar, cortando a cena como uma faca. A multidão murmurava, a tensão era palpável. Ela olhou para Lauro, esperando o desespero, mas viu algo completamente diferente. Nos olhos dele havia uma calma macabra, como se ele tivesse finalmente se libertado de um peso. Lauro, o que você está escondendo? Perguntou Hermínia, a voz tremendo. Ela não sabia se estava mais assustada com o que Belmira havia revelado ou com a expressão no rosto de Lauro. Algo estava muito errado. Eu estava tentando proteger você, Hermínia. Você não entende. Lauro se aproximou, mas quando ele deu um passo à frente, a tensão explodiu. Um grito ecoou e alguém na multidão foi empurrado. Todos se viraram em direção ao tumulto. Era um policial que tentava controlar a situação, mas algo inesperado aconteceu. Uma figura encapuzada surgiu das sombras, movendo-se com velocidade e graça. A figura se lançou na direção de Lauro e, num movimento ágil, puxou uma arma. Não se mova! Gritou a estranha, gesticulando. O ar ficou pesado. O rosto de Lauro palideceu. Era como se todos ao redor tivessem parado. Os murmúrios cessaram. A atenção estava completamente voltada para eles. Quem é você? Lauro perguntou, a voz vacilante. Ele parecia quebrado. Você sabe quem sou e estou aqui para a verdade. A figura desvencilhou o capuz, revelando o rosto de sua juventude perdida. Era Elisa, a irmã de Miguel. Seu olhar era de fúria, mas também de dor.
O coração de Hermínia disparou. Como ela poderia estar ali? Você está viva! Miguel sussurrou, quase sem acreditar no que estava vendo. O choque em seus olhos era inegável. Estava pensando que você não se lembraria, irmão. Elisa respondeu, os olhos brilhando com lágrimas. Mas eu nunca esqueci. Você foi o motivo da minha fuga. E agora, finalmente, consegui você. Agora o jogo vai mudar. O burburinho da multidão aumentou. As câmeras dispararam. A verdade estava prestes a ser exposta. Mas o que ninguém esperava era que, naquele momento, a verdadeira confusão começasse. Ela apontou a arma para Lauro, seus olhos cheios de determinação. Você destruiu nossas vidas. Você e essa sua família podre. Ela gritou, a raiva pulsando em cada palavra. E nesse instante, um membro da polícia avançou. Mas Elisa não hesitou. Atrás, eu não hesitarei. Os gritos aumentaram e a tensão na cena era insuportável. Espera! Hermínia gritou, coragem jorrando. Por favor, deixe isso acabar. Existe uma verdade que precisamos entender. Que ligação há entre todos nós? Nesse momento, as palavras de Lauro cortaram o ar. Elisa, não faça isso! Você não sabe o que está envolvendo! Mas em vez de parar, Elisa avançou, a aflição transformada em força. E então, a explosão. Ninguém a viu chegando. Um estrondo irrompeu quando uma bomba caseira detonou próximo ao local. O ar encheu-se de fumaça e gritos. O caos se instalou. Hermínia foi jogada para o chão enquanto tudo ao seu redor desmoronava. A visão se tornou um borrão. Corpos se agitavam. Algumas pessoas caíram. O pânico era quase palpável. Quando Hermínia finalmente conseguiu se levantar, ainda atordoada, tudo havia mudado. Pessoas gritavam, correndo em todas as direções. O mundo ao redor dela se tornara um cenário de pesadelo. Não havia mais respostas, apenas a desordem. Ela encontrou Miguel novamente, seus olhos cheios de confusão. Hermínia, precisamos sair daqui! Ele gritou, puxando-a em direção a uma saída. Mas antes que pudessem fugir, a figura de Lauro apareceu entre a fumaça. Seu olhar mais sombrio do que nunca. Você realmente achou que poderia escapar? Ele estava certo. Você é apenas uma peça no meu tabuleiro. Ele gritou, e as palavras soaram como uma maldição. Hermínia parou. Uma imagem clara surgiu em sua mente. O que ele queria dizer? O que mais não havia revelado? A mesma conexão que Miguel tinha com Elisa? E agora, Lauro! A verdade ainda pairava no ar, invisível, mas carregada de segredos. E no meio do caos, tudo o que ela sabia começou a balançar, prestes a desmoronar novamente. O que havia realmente acontecido? E quantas vidas mais estavam emaranhadas nesse jogo mortal? O futuro se tornava obscuro, e Hermínia estava prestes a descobrir que a verdade que ela procurava era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Hermínia sentiu que o chão estava se desfazendo sob seus pés. As palavras de Belmira pairavam no ar, cortando a cena como uma faca. A multidão murmurava, e a tensão era palpável. Ela olhou para Lauro, esperando desespero, mas viu algo completamente diferente. Nos olhos dele havia uma calma macabra, como se ele tivesse finalmente se libertado de um peso. Lauro, o que você está escondendo? Perguntou Hermínia, a voz tremendo.
A dúvida nas palavras dela era misturada com medo. A confusão e a raiva se misturavam em seu coração. E a situação parecia se intensificar a cada instante. Eu estava tentando proteger você, Hermínia. Você não entende! Lauro tentou se aproximar, mas quando deu um passo à frente, a atenção de todos se desviou. Alguém na multidão gritou. Um flash de luz cortou a cena. Hermínia virou-se e viu um homem de terno que se aproximava segurando um microfone. Ele tinha um olhar sério, quase preocupante. Precisamos agir agora! A situação está fora de controle, o homem gritou, enquanto as pessoas começavam a empurrar para trás, em pânico. A polícia lutava para manter a ordem, mas o caos prevalecia. Então, uma figura encapuzada apareceu, movendo-se com destreza entre a confusão. Antes que alguém pudesse reagir, ela atirou algo no chão. Um líquido começou a espirrar, cobrindo a calçada. O cheiro de gasolina se espalhou instantaneamente. Hermínia olhou horrorizada. Não, o que está acontecendo? Ela sussurrou enquanto a adrenalina percorria seu corpo. Miguel, ao seu lado, estava em choque, sua expressão marcada pela incredulidade. A figura encapuzada gritou, sua voz tremendo de emoção. Não deixem que eles escapem! Era um grito desesperado. A multidão começou a se agitar. Alguns começaram a correr, enquanto outros tentavam gravar tudo com seus celulares. Esse homem está ligado a tudo! Ele é a razão pela qual meu irmão está preso. A figura rugiu, apontando para Lauro, sua máscara caindo levemente, revelando traços familiares. O coração de Hermínia disparou ao reconhecer aquele rosto. Elisa! Exclamou Miguel, seu tom de voz um misto de choque e desespero. Você está aqui! O mundo ao redor parecia desmoronar. Hermínia não conseguia entender. Esta era a irmã de Miguel, aquela que todos acreditavam estar morta. Todos pensaram que ela havia sumido para sempre. O estômago de Hermínia se revirou. Elisa, tudo isso é real? Eu vim para trazer justiça! Elisa gritou, com os olhos cheios de lágrimas. Vim cobrar e eu sou a única que pode provar a verdade. A multidão começou a gritar enquanto uma nova verdade se desenrolava. Mas o que você sabe? Hermínia perguntou, a urgência na voz dela crescendo. O que você não nos contou? Lauro e Miguel me traíram. Eles tramaram tudo. Elisa voou em direção a Lauro, sua voz carregada de dor e raiva. Você foi o responsável pela minha queda. Você me traiu. As palavras dela cortaram o ar. A multidão olhava, paralisada. A verdade estava sendo revelada. E o que parecia ser um confronto entre criminosos, agora se tornava um drama familiar. Uma história de traição e dor. Não pode ser! Lauro murmurou, o rosto pálido, enquanto ele começava a compreender a profundidade do que estava acontecendo. Elisa, você precisa acreditar em mim. Mas antes que pudesse se defender, Lauro olhou ao redor, sabendo que o jogo havia mudado. Os policiais agora se aproximavam e ele estava cada vez mais encurralado. E então, em um instante que parecia um filme, um estrondo irrompeu. Uma luz ofuscante apareceu e uma explosão devastadora fez todos caírem no chão. Tudo ficou obscuro e cheio de fumaça. Hermínia tentou se levantar, mas a pressão na sua cabeça fazia tudo girar. Quando finalmente conseguiu ver, tudo estava diferente. Os gritos haviam sido abrandados
Miguel estava avançando em direção a Elisa, segurando-a pelos ombros. Elisa, por favor, fale! Fale agora! O que mais ela iria revelar? Enquanto dúvidas e verdades começavam a se entrelaçar. Em que pesadelo todos estavam presos? Hermínia ainda estava atordoada, lutando para compreender cada nova reviravolta. A lembrança do que aconteceu, das traições de Lauro, do que Elisa disse, tudo isso tinha um peso, e ela estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais devastadora do que imaginava. Hermínia sentiu seu mundo desmoronar em 1000 pedaços. O eco da explosão ainda ressoava em seus ouvidos. E a fumaça encobria a cena. A multidão agora estava em pânico, gritando e correndo sem direção, como se a terra tivesse se aberto sob eles. No meio de caos, ela avistou Miguel, seus olhos refletindo a dor e o choque que ambos compartilhavam. Vamos! Ele gritou, segurando-a pela mão, arrastando-a para longe daquele pesadelo. Mas com um impulso, Hermínia parou. Miguel, não, precisamos saber a verdade. A verdade? As palavras de Elisa ainda ecoavam em sua mente. Lauro tentava se justificar, o rosto pálido e os olhos desesperados. Hermínia, você precisa entender. Eu fiz o que fiz para proteger você. A última esperança em sua voz era uma facada no coração dela. Ela olhou para ele, seu amor se transformando em uma ferida aberta. Proteger ou trair? Quantas versões da verdade você tem, Lauro? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se ao medo e ao ressentimento. Eu não tive escolha. Ele gesticulava com as mãos, como se tentasse pegar as palavras do ar. No fundo! A certeza de que tudo estava se desfazendo ao seu redor pesava como um bloco de cimento. Enquanto isso, Elisa se movia com agilidade entre as pessoas, o olhar fixo em Lauro. Você não pode mais esconder a verdade! A justiça vai prevalecer! Sua voz era uma lâmina afiada cortando a confusão. Hermínia nunca a vira tão determinada, tão forte. Os policiais finalmente chegaram, cercando Lauro e exigindo que ele levantasse as mãos. A cena se dividia entre o desejo por respostas e o medo do que aquela revelação poderia significar. As sirenes ecoavam como um canto triste do desespero. Pare! Gritou Miguel, avançando em direção a Elisa. Isso não vai resolver nada. Mas a fúria de Elisa era inabalável. Você não entende! Ele destruiu nossas vidas. Você e eu somos vítimas de suas mentiras. Hermínia respirou fundo. Um nó se formava na garganta dela. Lauro, o que temos que fazer agora? Você está preso na sua própria teia, e essa teia vai desmoronar. O olhar dela encontrava o dele. O último apelo por uma verdade que não poderia mais ser omitida. E então, em um momento que parecia eternidade, Lauro falou, sua voz trêmula. Tudo o que fiz foi por amor. Eu não queria perder você, Hermínia. Mas ao dizer isso, percebeu que suas palavras estavam perdendo o efeito, como areia escorrendo entre os dedos. Os policiais se aproximaram, prontos para encerrar aquela cena. Hermínia sentiu a pressão aumentar. Então, se isso tudo foi por amor, você sabia que tinha que arcar com as consequências, certo? A pergunta pairou, cheia de significado. Ela não estava apenas falando com Lauro, mas com todas as ilusões que construíram juntos. Os gritos foram silenciados quando os policiais finalmente prenderam Lauro. Ele olhou uma última vez para Hermínia, e naquele olhar ela viu não apenas o homem que amava, mas também o traidor que a derrubou. Certamente, a vida assombrada por segredos não tinha mais espaço para eles. A multidão começava a se dispersar.
E no meio da fumaça e das luzes vermelhas das sirenes, Hermínia segurou a mão de Miguel. Vamos embora disso tudo. O caminho à frente ainda era incerto. Mas ela sabia que aquela é a sua chance de renascer. De deixar para trás a dor e os fantasmas. Você está pronta para isso? Miguel perguntou, os olhos dele cheios de esperança. Ela sentiu, o coração ainda apertado, mas agora levava consigo uma nova determinação. O que será que o futuro nos reserva? Ele murmurou. E enquanto caminhavam, a fumaça começava a se dissipar, revelando um horizonte novo e promissor. E assim, enquanto a cidade voltava ao seu ritmo frenético, uma nova história começava para Hermínia e Miguel. Uma história de reconstrução, de perdão e, quem sabe, de amor. Mas a pergunta ainda pairava no ar. A verdade sempre viria à tona? Ou a vida continuaria a tecer suas complexas tramas de mistério? Se você chegou até aqui, isso significa que esta história te tocou. Agora, eu preciso da sua ajuda. Inspire-se e se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a levar mais conteúdos incríveis para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro ouvir o que vocês acham. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso, porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas pequenas ações. Não espere nem mais um segundo.